vem com o pão. Olá, irmãos, voltamos aqui então hoje conversando com a Ana Paula, da Igreja de Piratuba. Estamos aí trazendo um pouquinho mais sobre educação de filhos, sobre o matrimônio, sobre a humildade, né, também. E em função de tudo isso, falamos de humildade, entra aí uma dor terrível, um complexo que a humanidade sofre, né, que afeta em tudo isso, afeta em nós não entrarmos na submissão muitas vezes, afeta em a gente não buscar aí uma oração, uma alimentação correta, afeta também aí a gente buscar a exaltação, que é o problema da rejeição, Ana Paula. Quando a gente está rejeitado, e aí sim que a gente quer buscar e contra totalmente a humildade, porque a gente está num nível baixo, né, de autoestima, a gente está se sentindo rejeitado, a gente quer o quê? Uma exaltação para poder dar uma nivelada ou poder subir um pouquinho. E esse problema, Ana Paula, o que tu compartilha conosco? Tem algum problema, eu não digo problema, mas o que tu traria para nós sobre rejeição? O que tu tem visto sobre esse assunto? Amém. Na editora Vento Sul tem 2 materiais assim que falam sobre a rejeição, né? 2 livros assim que eu tô lembrando agora, que é o A Injustiça da Parte de Deus e Rejeição Dor Curável. Quando eu li o A Injustiça da Parte de Deus, eu achei fantástico assim, né? Porque trabalha em muitas coisas dentro de nós a respeito da rejeição. E eu já tinha lido ele há algum tempo. E aí a editora lançou o Rejeição Dor Curável. E eu peguei esse livro para ler a título de conhecimento, né? Eu pensei, eu vou ler então esse livro para saber o que trata, porque eu já tinha lido A Justiça da Parte de Deus, né? E, irmãos, quando eu comecei a ler, também é um livro pequeno, né? Assim, de poucas páginas, e que eu demorei para ler. Porque eu comecei a ler assim e começou a trabalhar muito dentro de mim. Porque eu vi que eu estava cheia de rejeição, né? Porque, na verdade, ali o Senhor trouxe assim, exemplos práticos da nossa vida diária para enxergar a rejeição. Porque se o Senhor não é tão direto assim, é capaz a gente pensar que não tem rejeição. Então, Ele traz aqueles exemplos que aí tu fica na cara, né? Tenho rejeição. Então, um exemplo que eu lembro que o Senhor traz no livro é quando, por exemplo, alguém no teu trabalho recebe uma gratificação, é elevado de cargo, né? Recebe um elogio do chefe. E aí o que acontece com a gente, né? Como que fica o nosso coração? Poxa vida, mas eu também tinha que receber um elogio, né? Eu me esforço tanto, eu faço tanto. Ou a gente fica alegre, né? Nossa, que bom que o colega, né? E aí eu percebi que eu ficava alegre, mas isso era falso, né? Era uma alegria falsa, porque aqui dentro de mim, né, algo dizia que eu também merecia, né, um elogio. E aí eu comecei a ver que na verdade era a rejeição dentro de mim. E no próprio lar, né? Por que a gente não é submissa ao marido? Porque a gente está cheio de rejeição. E aí a gente está sempre achando que todo mundo está faltoso conosco, né? Porque a gente não recebe carinho, não recebe atenção, não recebe um elogio, né? E aí a gente começa a achar que está todo mundo, né? A igreja, o presbítero, os irmãos estão faltosos com a gente, porque não tem elogio, né? Porque não estão nos agradecendo por aquilo que a gente está fazendo. Mas isso é a rejeição. E a rejeição, irmãos, ela é algo que às vezes está bem escondido dentro de nós. É que aparentemente a gente não tem, mas na verdade a gente está cheio de rejeição. E pode ter vindo de diversas formas isso, né? Porque às vezes até pela nossa infância, né? Até pela vida escolar, né? Que é tão competitiva, né? Que tem algo tão satânico, tão mundano, né? Às vezes a gente se sentiu rejeitado, né? Por diversas situações, né? E depois algumas coisas a gente vai curando no Senhor, e outras vão ficando ainda escondidas, né? Essas mais escancaradas a gente aceita que tem nessas áreas e permite a cura. E outras a gente fica, o Senhor vai falando, a gente diz, não, mas eu não tenho mais. E aí se a gente não confessa, não percebe que tem, não há possibilidade do Senhor curar. Então o livro Rejeição Dor Curável, Rejeição Dor Curável. Né? Como que vai ser curada essa rejeição? Quando eu perceber que ela está dentro de mim. Né? Uma vez o Senhor trouxe um exemplo assim para mim.
Se tem um rato dentro da nossa casa e a gente não viu o rato, ele fica lá, não tem problema. Quando a gente vê um rato dentro de casa, nossa, a família inteira se empenha, né, em tirar aquele bicho de lá, né? Porque é um bicho nojento para estar dentro de casa, né? E assim é as coisas do Senhor. Se eu percebi que tem rejeição dentro de mim, eu tenho que me empenhar, né, para que aquilo saia, para que aquilo seja curado, seja retirado pelo Senhor. Então eu preciso, em primeiro lugar, enxergar, ver que tem rejeição dentro de mim, para daí então dar a oportunidade do Senhor curar. Amém. E é realmente assim, a rejeição e a rebelião, né? A gente sempre são dois males aí que a humanidade a gente demora a perceber em nossas vidas, viu? Porque a gente está sempre nessa compensação, né? A rebelião, porque o problema é sempre o outro, nunca é nós, né? E a rejeição, justamente porque a gente acha que a gente está sempre, realmente, que disse a irmã, faltoso de carinho, de atenção. E isso vai desde lá, a gente pode buscar lá no Éden, né? Essa rejeição não nasceu lá, né? Porque a Eva, me lembro da conversa, né? Escuta, o que Deus disse para ti? Que tu ia morrer? Não, tu vai aqui é ser que nem Deus. Opa, então eu preciso ser mais. Ela estava se sentindo pouco, então eu preciso ser mais, preciso ser que nem Deus. A rejeição, então, é realmente um dos problemas grandiosos que a gente tem aí, que a humanidade sofre e que demora a perceber, como nós estávamos falando anteriormente aí. E para nós aqui, seguir em diante aqui, o que está acontecendo na igreja de Piratuba para o pessoal poder saber o que está acontecendo lá? De repente alguém vai lá visitar, né? Está pensando aí, desfrutar um pouquinho das águas termais de Piratuba, aproveita que lá também tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz para nós, Ana Paula, o que está acontecendo na igreja nesse momento? Tem alguma ministração, os cultos, quando é? Para o pessoal ficar aí ligado na agenda lá da igreja de Piratuba. Amém. Está sendo ministrado agora, então, o Padrão Divino para a Família, né? Como eu havia citado, que ocorre nas quartas-feiras, né? Às 20 horas. E no domingo, então, às 20 horas, tem o culto, né? E o Senhor tá operando, assim, na cidade. Tem bastante irmãos novos, assim, que estão chegando agora na casa do Senhor e estão se alimentando dos materiais, né? Estão comendo, assim, estão recebendo a cura também através dos materiais da editora Vento Sul, né? Nós temos, assim, casos de síndrome do pânico que foi curado através da leitura dos materiais, né? Então, o Senhor tá fazendo uma obra, assim, grandiosa. Amém. Então, às 20 horas, sempre lá as ministrações, à noite, isso, na quarta-feira e também no domingo. Então, tá aí a agenda para você de Piratuba, que está conhecendo um pouquinho mais. E, Ana Paula, o que tu conta um pouquinho para nós, da tua vivência que tem lá na cidade, tu e do Eduardo, o que tu sente, assim, que tu vê o Senhor trabalhar mais na cidade, com o povo que está lá? Trabalha mais na rejeição, mais na rebelião, mais no orgulho? O que tu sente, assim, que é o que o Senhor está mexendo mais na população de Piratuba com o ingresso lá desse conhecimento que a gente vem trazendo aí dos materiais da editora Vento Sul? Amém. Eu creio, assim, que meio parelha a rejeição e a rebelião, né? O Senhor está fazendo uma obra, assim, mas por a cidade ser, assim, pequena e todo mundo se conhecer, né? Talvez algo, assim, que mexa bastante com as pessoas, assim, seja aquele orgulho, assim, que gera vergonha, às vezes, no início, né? Para estar participando de uma igreja, né? Virou crente. Então, eu creio que é essa barreira, assim, que o Senhor está rompendo, né? Está dissipando esse engano, assim, né, nos corações, de que não é uma vergonha seguir Cristo, né? Muito pelo contrário, né? É uma necessidade, né? Que todos nós temos, né? Algo essencial, fundamental, né? Para o nosso viver, né? Irmã, como é uma cidade turística, acaba chegando gente o tempo todo, tem os hotéis lá, né? Como é que fica assim, dá tempo de, nessa estado dos turistas, de fazer algum evangelismo? Já conseguiram algo assim que sente assim, ó, o Senhor permitiu trabalhar ali de um turista que acabou levando um pouquinho dessa instrução para a sua cidade de origem? Amém. Nós temos uma irmã que ela tem uma loja bem no balneário, como a gente chama, né, que é onde então os turistas mais circulam. E lá ela tem então os materiais da editora Vento Sul, né? E
os cartões também. Temos agora também 2 irmãos, donos de hotéis também, que estão tendo também os cartões lá, divulgando o site, né, Pão de Judá, nos hotéis também. E seguido assim, os próprios irmãos que trabalham mais diretamente com o turismo, porque lá a grande maioria das pessoas trabalham com os turistas, né? Porque a maior fonte de trabalhos são nos hotéis e no comércio, né? Porque a cidade toda gira em torno disso, né? Em torno do turismo. Então os irmãos estão tendo sim essa oportunidade de fazer esse trabalho, né? De levar o Senhor, de divulgar o site, de falar da terapia online, né, para as pessoas que vêm reclamando, enfim, né, de situações que estão vivenciando. Então o Senhor também está fazendo um trabalho assim em relação aos turistas. Que legal! Então, se tiver a oportunidade, né? Eu vejo isso é uma oportunidade maravilhosa. Toda vez chega lá um final de semana, chega gente nova na cidade. Amém. Uma oportunidade nova, né? Amém. A gente está naquele trabalho sempre com as pessoas da cidade, como uma cidade pequena. A gente já fica, puxa, né? Vou ter que fazer de novo, estou insistindo. E aí até a gente se sente meio, acho que eu estou sendo chato, né? Aí, não, lá tem gente nova chegando o tempo todo. Então, imagina que legal a gente poder estar partilhando isso, né? Com gente nova o tempo todo chegando. E a oportunidade até de rever pessoas, porque eu creio que é um turismo que as pessoas retomam, né? Não tem assim, não é uma variedade muito grande, né? As pessoas vão retomando para poder fazer. Então, que legal poder fazer o evangelismo também em Piratuba. Irmã, a irmã comentou também comigo que nós estávamos nos bastidores conversando um pouco sobre o CD Oração, que é um CD, viu? Nós falamos aqui antes do A Injustiça de Parte de Deus, que é um título, que é uma pergunta sobre a rejeição, e o livro Rejeição, Dor Curável, né? Para tudo isso que nós estamos falando, para finalizar bem aqui, oração. Porque para tudo isso precisa oração, com certeza, né? O que a irmã compartilha um pouquinho conosco aí sobre o CD Oração? É um CD que eu indico para você aí. Amém. Viu? Pode ir lá, é um CD que você vai ter exemplos de orações, mas vai aprender muito com o Senhor, de como o Senhor deseja que vá subir esse aroma agradável às suas narinas e como você vai cooperar com o Senhor para que os céus se abram e Ele possa assim enviar as suas bênçãos do trono de Deus, o fluir dos 4 rios até as nossas vidas, né, irmã? A oração é algo que a gente sempre ouviu assim na casa do Senhor, né? Do quão importante é a oração, porque é a oração que move a mão de Deus. Então muitas coisas a gente está carente, né? Por exemplo, de suprimento dessa rejeição, de submissão, e a gente não ora, não clama ao Senhor por essas coisas, né? Isso precisa romper dentro de nós também. E o CD Oração, ele faz assim esse rompimento dentro de nós para a gente compreender o que é oração e da necessidade de haver oração, né? Então é um CD assim, são 10 ministrações muito importantes assim para a gente compreender o que é orar e do quão importante é a oração para o nosso crescimento espiritual, né? Para que a gente tenha esse crescimento constante é necessário orar também, né? Porque às vezes, sempre, irmão, a gente tem uma tendência ao desequilíbrio. Então, se eu gosto de ler, aí eu fico lendo, e esqueço que tem que orar. Se eu gosto de orar, eu fico orando, e esqueço que tenho que ler, né? Que eu tenho que meditar na palavra. Então, a nossa natureza, né, caída, adâmica, tem uma tendência ao desequilíbrio. E Jesus vem, então, para trazer esse equilíbrio. E o CD Oração, ele fala justamente sobre isso, sobre o equilíbrio, né? Que a gente precisa equilibrar entre oração e meditação. As duas coisas precisam andar juntas. Não é só ler ali um pouquinho de manhã e achar, entreguei as primícias, né? É necessário ler e orar também, né? E assim outras situações também que o CD traz sobre isso, mas o que mais me marcou assim do CD é realmente a questão do equilíbrio, né? Às vezes a gente adora assistir a TV aberta, aí a gente só assiste a TV aberta, aí não lê a Bíblia, né? Então tudo isso é um auxílio e precisa andar junto, né? A leitura da Bíblia, a oração, os materiais, o Pão de Judá, a TV Menorá, tudo precisa andar junto, não é uma coisa só. E eu já vi na minha vida isso. Várias vezes eu desequilibrei, né? Quando eu gostava muito de uma coisa, eu ficava só
naquilo ali, né? E não é, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre meditação e oração. Que beleza! Nós estamos aí conversando aqui com a Ana Paula da Igreja de Piratuba. Queremos agradecer aí a sua presença conosco participando, Ana Paula. Obrigado aqui, viu, pela participação. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.